Bom dia, mais um dia de caminhada. E estamos aqui dia 26, mês 3, tá? Estamos aí de 2023, né? Hoje eu senti de falar uma palavra sobre Jerusalém. Deus me colocou uma palavra sobre Jerusalém. Você que está nos acompanhando aí, talvez saiba que Jerusalém era a cidade prometida para o povo judeu. Eles iriam entrar em Jerusalém depois que sair do deserto. Mas houve a rebelião, rebeldia. Conclusão, demoraram 40 anos para chegar em Jerusalém. E Deus, desses 40 anos, tentou tratar com cada um deles. O Senhor ia de tenda em tenda, visitando eles. Está na escritura no livro de Crônicas. Mas, infelizmente, dentro dessa decorrência de 40 anos, só Josué e Caleb entraram na Terra Santa. Nem Moisés. Boa parte caiu no deserto e morreram. As gerações foi trocando. E só teve dois lá que eu não sei se é Josué e Caleb, mas se não for, na descrição lá embaixo eu vou pôr o nome dos dois. Conclusão: Moisés caiu morto no deserto, foi enterrado pelo anjo. Satanás tentou lutar, querendo tomar posse do corpo dele, mas um anjo do Senhor o enterrou nas Campinas. Está também lá, parece que em Crônica, bem no final. E conclusão: Jerusalém hoje, a nova Jerusalém hoje foi restaurada. O povo voltou para lá, saiu, foi para Babilônia, foi para o cativeiro várias vezes, acho que me parece 2 ou 3 vezes. Quando eles retornaram para Jerusalém para edificar a cidade, havia povos estrangeiros lá. A ordem era expulsar esses povos, ou derrubar os altares de todos os lugares que tivessem altares de Baal, de profetas falsos ou de deuses falsos. E mesmo assim não houve essa sujeição à palavra de Deus. Durante os séculos eles foram continuando pecando. E hoje temos uma Jerusalém hoje, ao qual Jesus veio e iniciou a sua pregação bem na entrada de Jerusalém e indo até Jerusalém. E hoje, depois de 2000 anos da morte e ressurreição de Cristo, estamos lá hoje, essa cidade que é Jerusalém, Israel. Tudo isso é figura da nova aliança. É uma maneira de Deus falar, explicar e ensinar. Hoje, o templo, o local onde Deus estabeleceu o lugar para que todos os povos fossem, hoje é o lugar sagrado dos muçulmanos. É o Monte das Oliveiras, que tem um templo da rocha, onde deveria ser o local onde se estabelece, edificaria a igreja, o templo. Se construiu um outro templo que para os judeus é contra os princípios deles, e para Deus é abominação, porque os muçulmanos não creem no Deus de Israel, eles creem no Deus que eles criaram. Apesar das leis, tudo, eles negam a escritura, né, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, para ficar com o Torá deles lá. E tem livro bíblico, vou passar aqui. Tem livros bíblicos? Tem. Mas também tem a palavra do profeta, falso profeta, que infelizmente eu não vou falar o nome, tá bom? Por motivo de não criar e gerar uma perseguição, né? Então vamos lá hoje. Então, o que hoje para nós podemos entender isso hoje? O lugar que Deus estabeleceu para se edificar sua casa é em Cristo. A pedra fundamental é Jesus. O evangelho se inicia numa conversão para uma pessoa, uma terra santa, Jesus, aquele que é santo, sem pecado. Então as pessoas devem ir para essa terra, que é a pessoa de Jesus. Quando lá estava em Jerusalém, o templo estava lá, mas a verdadeira casa de Deus, a casa de Deus,
era um homem, o Messias. Então aquele templo já não era mais a casa de Deus, era para os que estão acreditando que lá em Jerusalém. Mas a casa de Deus ali, em realidade agora, era o Messias. E hoje, passou 2000 anos aí, os judeus deixaram de estabelecer o teu templo. Não tem mais o teu templo, foi destruído 70 anos depois, que Jesus falou isso. E hoje está lá uma construção em cima do lugar que seria sagrado, numa terra aqui que seria do povo judeu, com povos estrangeiros tendo cultos a um Deus que não é o Deus de Israel, certo? Apesar de estar sobre um fundamento que é de Deus, mas o culto não é a Deus. Então eu quero falar para você que frequenta várias denominações, que tem como fundamento Jesus, mas sobre esse fundamento, o Evangelho não é de Deus. Os ensinos não são de Deus. Ainda que você frequente alguns grupos que assim você considera como mais tradicionais, mais corretos, mesmo assim não é casa de Deus. Deus não está nesse lugar, e nem naquelas pessoas que estão lá. Por que não? Porque a conversão se dá para uma pessoa, não para uma religião. Jerusalém, hoje nas escrituras, é apresentável como uma meretriz, prostituta das nações. E o que você acha estranho, mas é assim que a Bíblia fala no Apocalipse, que as nações se prostituíram às custas da Jezabel lá, não é Babilônia, ali eu acho que fala Babilônia, mas eu vou consultar, mas fala de uma meretriz. Então é assim, meu amigo, conversão você só vai ter na sua vida quando por fé você se converter a Jesus, independente de lugar, porque hoje a nossa adoração deve ser em espírito e em verdade, e a nossa submissão é para um lugar, uma pessoa, não para um lugar. E se o coração teu não estiver desejando obedecer, não adianta você frequentar um lugar. Se o seu coração não está em submeter ao Senhor, a sua conversão é falsa. Mesmo que você frequente um lugar, vá para um culto evangélico, se o seu coração não está em querer agradar ao único Senhor, que é Deus, então você está seguindo uma falsa religião e se enganando. Você está se justificando diante dos homens. Você está querendo se vestir com aquilo que Adão fez, com folha. E isso vai cair uma hora, porque o tempo passa, seca. Então a conversão, para você que está frequentando grupos religiosos, a conversão no teu íntimo deve ser unicamente, exclusivamente para Jesus. Único. E a sua obediência consiste em obedecer o Senhor, a sua palavra, os seus ensinos, independente de onde você estiver. Se você frequenta qualquer lugar, se o seu coração não é para obediência, você está em desobediência. Agora vamos falar assim, daqueles ensinos que te levaram a estar frequentando ali. A maior parte desses cultos, eu vou falar quase boa parte, vamos lá, são cultos carnais, estão na carne, tanto os pregadores quanto os membros. Basta você olhar lá os frutos. Qualquer um que busca edificar um templo físico, colocando nome, colocando um título, ou se apresentando na frente do culto como pastor, quando esse de fato não foi preparado para ser pastor, o Espírito não enviou a carne. O Espírito nunca vai enviar a carne, jamais vai enviar a carne. O Espírito vai enviar o próprio Espírito, porque é assim que a Bíblia fala, que é o Espírito que convence o mundo. Então você vai frequentar um lugar, só pelo fruto você vai se conhecer, como é que eles pregam, os ensinamentos são de acordo com o Espírito de Deus, a luz na palavra de Deus. Porque não adianta você ver que está no lugar onde você acredita que Deus te chamou, mas não está no lugar que a edificação é Jesus. Então vamos lá para a figura.
Israel hoje, todos querem edificar o templo para Deus, mas a conversão deve ser para Deus, eles não para o lugar. Eles estão preocupados em edificar uma casa, quando Deus já edificou uma casa. Deus já fez a casa. Deus já saiu pregando para que cada uma das pessoas fosse sua casa, que todas as pessoas que receberam Jesus passaram a se tornar filhos de Deus. E aí eles estão lá se posicionando exclusivamente como nação de Deus, né? E que os povos não são nação de Deus, sendo que o próprio Espírito já foi atrás de ovelhas de outras nações. Então Descobriu. Então você olha aí e vê lá, ainda que eles estejam num lugar que Deus chamou eles, porém a edificação sobre esse lugar é falsa. Então você também pode estar num lugar assim, ainda que o fundamento é Jesus. Os ensinamentos não são vindos de Jesus. Os ensinamentos são reflexão carnais e de entendimento natural. Não é o ensinamento que vem do alto. Tanto é que as denominações, a maior parte delas hoje estão fazendo shows. Hoje você vai para a televisão aí, cantores promovendo o evangelho, ganhando muito dinheiro com isso, falando do evangelho, mas a maior parte deles estão se desviando, porque são carnais, estão interessados em lucro. A maior parte, não digo todos, mas se estão entregando a mamão. Por quê? Porque até o momento não se viu o Senhor, e muitos deles fizeram sucesso, e todo mundo acreditava que são santos de Deus, mas hoje está aí, porque mostrando que eles nunca se viram o Senhor. Então tem muitos assim, com peles de cordeiro, por dentro são lobos. E só tem um jeito de você saber: ver os frutos. Pode-se uma fonte de água doce sair água salgada? Pode um pé de abacate nascer melancia? Estou te dando um exemplo para você, mas vamos falar assim, uma árvore boa não produz mau fruto. Não produz mau fruto. E uma árvore não produz mau fruto. Entendeu? Bom fruto. Perdão, assim, tá bom? Corrigindo, né? Só para você entender. Uma má árvore não produz bom fruto, porque o conteúdo dela, a essência dela, não é Deus. Então, só para você entender, a árvore se conhece pelo fruto. Se o fruto é de bom, então de certo é de Deus. Mas se o fruto é mau, de certo é de diabo. Tá bom? Então aí fica essa palavra para todas as pessoas que frequentam, católico, espírita, macumbeiro, evangélico e todos eles. Não adianta se aproximar de Deus por meio de religião, ou ir para uma religião. Se você não se converter ao único caminho, a uma pessoa, aquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, se você não se converter, se colocar como discípulo dele, tua fé é enganosa. Se você não se converteu à leitura e ao conhecimento, buscando dele um entendimento, o teu entendimento está vindo de homem. Abraço e boa semana.